Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição desta sexta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo da resenha que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal no Instagram, beleza? Ó, parada é a seguinte, rodada do Brasileirão começa já amanhã, as turbinas começam a ser aquecidas para os jogos que de fato valem no domingo. E você que é bom de palpite, gosta de fazer apostas esportivas, eu te apresento a maior que tem no mercado e a melhor, e a que está fechada com a gente aqui, que é a 1xBet. Parceiraça nossa aqui do canal. Na 1xBet, você se cadastrando no link aqui do primeiro comentário fixado, usando o cupom promocional Futebolaco, com temudo e no final, eles dobram o seu primeiro depósito, mas é só o primeiro depósito, tá? Tem que usar o cupom promocional, botou 10 vira 20, 50 vira 100, por aí vai, o máximo da dobra é 1.200, botou 1.200, viram 2.400, beleza? Além de apostar com seriedade e tranquilidade na maior bet do mundo, você também estaria ajudando o meu trabalho. Quem gosta do Dieguinho, gosta do canal Futebolaço e quer ver o Futebolaço no ar, você me dá essa moral fazendo o seu cadastro lá, tá? Mas tem que ser no link que tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, para que eles saibam que vocês estão vindo aqui do canal. Posso contar com vocês? Agora que você me deu essa moral, vou eu aqui te ajudar com as informações. Beleza? Bom, vamos aqui trazer algumas informações de bastidores nesse momento de extracampo. Primeiro, todos os ingressos para Vasco da Gama e Red Bull Bragantino na quarta-feira da semana que vem já estão esgotados. Então você aí, vascaíno, que quiser o jogo, só comprando na irregularidade, na mão de cambista, coisa do tipo, mas já estão esgotados os ingressos. Ingressos também esgotados para o jogo de Grêmio e Vasco, que irá acontecer no domingo, jogo que marca o último jogo de Luizito Soares com a camisa do Grêmio na Arena do Grêmio. Tem um jogo para acontecer na última rodada, que pode ser que o Luizito Soares não atue, porque ele está pendurado com 2 cartões, tomando um cartão, não joga mais com a camisa do Grêmio e dificilmente ele fica para a próxima temporada. Tem se falado muito dele juntar a parceria lá com o Inter Miami e jogar ao lado do Messi. Inclusive vários companheiros de Barcelona estão por lá, como Jordi Alba, Busquets, e ele gosta muito do Messi, são muito amigos, e ele tem um problema também no joelho, e aí lá ele jogaria menos vezes por semana, numa rotação um pouco mais baixa, e seria mais fácil para ele continuar atuando, que pesa um pouquinho a questão de seleção. Inclusive ele voltou a ser convocado pelo técnico Bielsa na seleção uruguaia, tá? Então esse jogo é emblemático pro gremista, porque pode estar se despedindo principalmente em casa, mas quem sabe até já em definitivo, em caso de cartão de Luizito Soares, tá? Outro ponto, a equipe do Bahia pediu a mudança de horário do jogo entre América Mineiro e Bahia. O Vasco joga contra a equipe do Grêmio no domingo às 6h30. O jogo envolvendo a equipe do América e da equipe do Bahia seria mais cedo, às 4h. Porém, o Bahia solicitou, a CBF acatou, passou para as 6h30, porque tanto o Vasco como o Santos jogam nesse horário. Só o que me deixa irritado é porque várias rodadas consecutivas, os outros adversários jogaram sabendo o resultado do Vasco e o que precisavam fazer na rodada. Haja vista anterior. O Vasco abriu a rodada na terça-feira e na quarta-feira todo mundo atuou já sabendo o resultado do Vasco, e na quinta-feira o Cruzeiro jogou sabendo o resultado de todo mundo. Então por que que o Vasco pode jogar antes e o Bahia não pode? Sou de acordo que seria bom todos esses times que brigam pela mesma coisa jogarem no mesmo horário. Mas já que acontece de vez em quando, um joga antes, outro joga depois, mantém. Porque você traz um critério de igualdade, de justiça. Todo mundo joga em horários alternativos. Ora, uns vão se beneficiar de saber do resultado, outra hora outros não. Mas enfim, a CBF acatou e o jogo acontecerá no mesmo horário. Essas são algumas informações aí de bastidor. Vamos falar agora sobre o mercado da bola. Primeiro, vou trazer algumas informações apuradas pelo brilhante jornalista Joel Silva do Lance. O Vasco tem interesse em comprar em definitivo o goleiro do Ivan, que pertence ao Corinthians, atuou 3 vezes só nessa temporada, porque o Vasco tem um monstro de goleiro chamado Léo Jardim. Mesmo
o Ivan sendo reserva, o Vasco tem a intenção de comprar por alguns motivos. Excelente, você tem dois goleiros de grande nível. Primeiro que um faz o outro manter o nível para poder não perder a vaga. Se o Léo Jardim der brecha, o Ivan pode assumir a meta. E um detalhe, o Léo Jardim se valorizou demais nesse Campeonato Brasileiro. É até possível que, se ele manter o nível, acabe pintando uma convocação para a seleção, já que o Lucas Perry está no Botafogo, que não atravessa um bom momento. E tem um goleiro brasileiro, digamos, um goleiro que atua no Brasil, no radar para ser esse terceiro goleiro convocado. E isso pode despertar interesse de equipes europeias para tentar comprar o nosso arqueiro. E aí você já tem uma reserva à altura dentro de casa, que seria o Ivan, e poderia tranquilamente assumir a meta. Então vejo com muito bons olhos uma compra em definitivo do Ivan. Me molhei. O que tem que se ver é o valor, porque não dá para pagar muito também no jogador que é reserva, tá bom? Outra situação, muito provavelmente 3 atletas terão contratos renovados para a temporada 2024. Volante Zé Gabriel, o zagueiro Michael e o atacante Rossi. Esses 3 atletas têm contratos se encerrando agora em dezembro. Falando ainda de atletas, Puma Rodrigues, descartado, todo mundo irritado, puto com Puma, não pode mais jogar no Vasco, negocia, vende. Puma Rodrigues fez 2 excelentes partidas nas suas 2 últimas atuações, foi jogar contra o Cruzeiro sobre uma enorme desconfiança e foi bem, inclusive marca o primeiro gol do Vasco fazendo um golaço. E aí o Paulo Henrique, que estava suspenso, voltou a atuar contra o Atlético Paranaense. Durante o jogo, o Ramon substitui o Paulo Henrique, põe o Puma e, surpreendendo todo mundo, ele coloca o Puma para atuar contra o Corinthians. E o Puma fez uma das suas melhores partidas com a camisa do Vasco. Marcou um belíssimo gol de cabeça, gol que abriu o placar da partida, e depois é um belíssimo cruzamento dele que o Pablo Verratti faz o 2-1. Então, nos 2 últimos jogos de Puma Rodrigues, ele marcou 2 gols e deu uma assistência, e com isso deve ser o titular do Vasco nessa reta final. Só confesso que eu não entendi a saída do Paulo Henrique do time, já que ele não fez nada para poder merecer a barração. Por outro lado, lá no início do ano, o Ivan também não vinha falhando, mas o Vasco, por internamente apostar mais no Léo Jardim, mesmo sem o Ivan ter falhado, o tirou do gol, coisa que irritou muita gente durante um tempo e acreditou no Léo Jardim. O Léo Jardim virou o goleiro que virou. Quem sabe essa é uma decisão nesse sentido. Inclusive, o Bielsa, técnico da seleção uruguaia, teve uma conversa individual com o Puma. Inclusive, ele não foi convocado pela primeira vez desde que chegou ao Vasco na última data FIFA, porque teve uma queda, mas o Bielsa conversou com ele e parece que essa conversa aí deu uma ajudada aqui, no mental do atleta. Ele passou muito tempo no Vasco, longe da família, os familiares tentando regularizar sua situação para conseguir moradia fixa no país. Talvez esses fatores externos tenham também atrapalhado o Puma, que fez um estadual maravilhoso, teve uma queda absurda no Brasileirão e nessa reta final pode estar ressurgindo com a camisa dos Gigantes da Colina. Tá bom? Essas eram algumas informações que eu queria trazer para vocês aí de bastidor. Outro ponto, tem se falado demais nessa semana sobre a questão aí de patrocinador master da camisa do Vasco. A Pixbet está no Vasco desde 2021, paga algo em torno ao Vasco de 20 a 22 milhões de reais. O Vasco celebrou muito que no acesso da Série B para a Série A, final de 21 para início de 22, renovou o contrato com a Pixbet, praticamente pelo dobro do valor, sendo o maior patrocínio da história do Vasco, mas nós temos hoje valores defasados com relação a algumas das principais marcas do país. É um ótimo patrocínio, mas tem gente faturando mais. E um fato que irritou o Vasco é que a mesma Pixbet, que é patrocinadora master do Vasco, deve estar renovando o contrato com o Flamengo, e fala-se que a Pixbet vai pagar ao Flamengo algo em torno de 4 vezes o que eles pagam ao Vasco, mais ou menos na casa de 80 milhões de reais. E o Vasco, irritado, está também se movimentando no mercado, demitiu recentemente o Caetano Marcelino e deve estar reformulando o seu departamento comercial. Informação publicada ontem pelo jornalista Rafael Emiliano, do Avante Meu Tricolor. Ele falou que foi dar uma sondada e apurada sobre a questão da Supercopa e esbarrou na situação de saber que a 777 e a Crefisa vão ter uma reunião para poder discutir possibilidade da Crefisa ser a patrocinadora master do Vasco na vaga hoje, que é ocupada pela Pixbet.
PixBet, que tem contrato com o Vasco até 2024, tá? O Jorge Nicola, no começo da semana, falou também sobre isso que eu tô citando a vocês, inclusive essa questão de uma irritação no bastidor por uma renovação junto a PixBet com o Flamengo, pagando quase 4 vezes mais do que paga o Vasco. Foi o Jorge Nicola que publicou no início da semana. Ontem o companheiro Flávio Dias, no final da noite na live, comentou que de fato essa reunião vai acontecer entre 777 e Crefisa e pode ser que pinte negócio. Mas vamos lembrar também que o Pedrinho, durante o processo eleitoral, divulgou 2 vídeos, sentado ao lado do Lamáquia, que é o dono da Crefisa e da FAM, junto com a Leila Pereira, é o esposo da Leila Pereira, e o Lamáquia apoiou publicamente o Pedrinho e disse que caso o Pedrinho fosse presidente, ele estaria junto do Vasco para poder ajudar o clube, e num desses vídeos, foram 2, ele confirmou que se o Pedrinho fosse eleito, ele tinha interesse em pegar um name right do novo estádio do Vasco da Gama, tá? Então isso é algo que já vem se concretizando, já vem se desenhando já há um bom tempo, não é uma notícia fresquinha de agora, mas o negócio esquentou, tá? E segundo a ProGloboEsporte.com, informação que eles deram agora há pouquinho, outra empresa do segmento de bet também está interessada em pegar o Master do Vasco, pagando mais do que hoje a PixBet paga. Legal de toda essa situação é que a camisa do Vasco está valorizada e tem outras marcas querendo pegar essa área e pagando mais. Só tem um detalhe importante, tudo isso que eu estou falando passa por uma manutenção do Vasco na primeira divisão, porque o valor de marca do Vasco jogando a Série A é um e o valor de marca do Vasco jogando a Série B é outro. Isso é para qualquer clube, tá? Falei do Vasco porque é o clube que a gente está falando aqui nesse momento, tá bom? Então é isso, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo e amanhã eu volto com a primeira edição. Estou partindo agora para gravar o Futebolaço Podcast, episódio 116. Hoje nós receberemos o Sérgio Frias, benemérito do Vasco, foi candidato a presidente na eleição de 2020, era vice-presidente geral da chapa do Luiz Roberto Levenciano e fez a biografia do Eurico Miranda. E hoje nós vamos estar debatendo o documentário A Mão do Eurico. E ele, como alguém que escreveu a biografia de Eurico, tem propriedade para falar sobre o tema. Inclusive ele fez uma nota discordando de vários pontos que não foram colocados ou foram colocados de uma forma que ele não concorda muito dentro do documentário. Isso inclusive foi um motivo que me interessou a chamar o Sérgio Frias para novamente voltar lá no nosso podcast, tá? Então quem quiser assistir a resenha, começa às 8 horas da noite e eu tô te esperando. Quem não é inscrito lá, por favor, já se inscreve. Estamos com 60.700 seguidores lá. Então você que ainda não faz parte da família Futebolaço Podcast, é bem-vindo lá, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. E amanhã aqui no canal do Vasco eu volto. Quem quiser me ver ainda hoje, vai lá pro Futebolaço Podcast às 8. Tamo junto.